Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, companheiro. Oi. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Opa, eu escutei boa tarde. Boa tarde. Pessoal, prazer. Quem já me conhece? Ninguém, né? Tá. Eu sou o professor George Wilton, tá bom? Professor de Geografia. Sou o professor Mariano Júnior de História. Nós fazemos parte de um curso de Humanas em Fortaleza, que é pioneiro nesse trabalho do que vocês estão tendo, que é resolução das questões pelas competências e as habilidades, tá? Somos pioneiros nesse trabalho aqui e hoje temos uma rede de professores no Brasil todo, onde a gente troca figurinhas e trabalha para esses temas do Enem em cima das habilidades mais recorrentes, tá bom? E aí, eu queria fazer logo aqui um lembrete, nós até vamos pegar um pouco desse assunto, mas eu queria fazer um lembretezinho aqui para vocês, que a prova do Enem toda, não é só a redação, ela tem o respeito aos direitos humanos, não é isso? Tá? E quando a gente fala de direitos humanos, esse ano nós estamos com uma efeméride ligada a direitos humanos, tá certo? São 75 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Se vocês quiserem anotar isso aí, tá certo? 75 anos da Declaração, 1948, tá certo? Exatamente. Outra importantíssima, 1988, Constituição Federal, em 1988. Portanto, são quantos anos nesse ano? De 88 para cá, pessoal? Quantos? 35 anos. 35 anos da Constituição Federal, a Constituição Cidadã. Tá? E de 2003 a 2023, 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Então aí, recheado de situações para que a gente possa trazer essa abordagem sobre os direitos humanos, principalmente quando a gente fala das competências 3 e competência 5, que aí a gente resgata o Estado e o Direito e cidadania e democracia. Tá bom? Anotaram isso aí? De boa? Qualquer coisa no finalzinho aí, vocês podem perguntar. E nós vamos começar a trabalhar nosso conteúdo, tá? Com a habilidade 6. Vou dizer para vocês, tá? Habilidade 6 e a habilidade 1 são as duas habilidades, foram as duas habilidades que mais caíram no Enem de 2015 a 2022. O que é que essa habilidade ela vai trabalhar? O que é que ela vai querer que você procure? Olha só o que é que ela diz, ó. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas do espaço. Então ela vai trabalhar tabelas, ela vai trabalhar mapas, ela vai trabalhar infográficos, não é só projeção cartográfica. GG, e esse tipo de questão? Olha só, a resposta, ela é bem clara nas imagens que vão aparecer, nas representações. Como é que eu vou resolver a questão do Enem? Você vai resolver lendo o comando, indo para o texto base, depois você vai para as opções. GG, é verdade que tem mais de uma opção correta no Enem? Você viu isso onde? Se foi no Instagram, passa, tá bom? Porque você só vai ter uma questão correta, que a gente chama de gabarito, e o restante são os distratores, tá bom? Beleza? Então vamos resolver essa questãozinha. O que é que a gente vai fazer nela? Qual é a tarefa cognitiva que está pedindo? Para que você possa interpretar essa representação gráfica. E aí ela diz o seguinte, ó. De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco. Opa, eu quero aí o intemperismo e eu quero muito fraco. É característica de qual tipo climático? GGzinhos, intemperismo é um agente interno ou agente externo? É um agente externo, tá? É um agente externo, beleza? Agente externo
Quais são eles? Erosão e intemperismo. Agentes internos: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. E o intemperismo, ele pode ser físico e ele pode ser químico e biológico. Tá bom? Quando a gente fala do intemperismo químico, nós vamos ter a necessidade de água. Quando a gente fala do intemperismo físico, tá? Presta bem o que eu estou dizendo aqui, ó. Presta bem atenção. Intemperismo físico vai ser dilatação e contração do material rochoso. Então você tem o intemperismo físico, ele vai atuar em área de clima, predominantemente em área de clima seco. Intemperismo químico, ele vai atuar predominantemente em área de clima úmido. Então a região norte do Brasil, tá? A região norte do Brasil, ó, essa área aqui, clima equatorial. Qual é o tipo de intemperismo que predomina nela? Intemperismo químico, ok? Intemperismo químico. E aí você olha para essa regiãozinha aqui, ó, a nossa região de clima aqui na figura, semiárido. Olhei para a legenda, ó, quando você vem na legenda, você lê na legenda, ó, 1, muito fraco, 2, fraco, 3, moderado, 4, forte. O que é que a questão está me pedindo? O que foi que ela pediu para você identificar, para você interpretar aqui nessa representação? Ela está pedindo intemperismo de grau muito fraco. Olhei na legenda, qual é o intemperismo de grau muito fraco? Qual é o número? É o 1, 2, o 3 ou o 4? É o 1. E o 1 no mapa representa qual tipo de clima? Clima semiárido, perfeito. Ok? Clima semiárido. A opção correta aí dessa questão vai ser a letra D. Tranquilo? Beleza? Vejam, vocês vão ter pelo menos 2 questões sobre essa habilidade, que você vai identificar, você vai olhar para a representação gráfica e vai conseguir extrair a resposta. Então faça com muita calma, vai ter uma imagem, vai ter essa representação cartográfica. Tá joia? Querido Mariano. Galera, dando continuidade a essa lógica da resolução das questões, e quando a gente coloca lógica, não é o que a gente criou, é o que o INEP criou. É um modelo de prova, um modelo de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. É comum às vezes, sei que alguns aqui, ou a maioria já está fazendo isso, pegando Enems passados e resolvendo por completo. Aí olha a prova e o que mais, uma das coisas que mais a gente escuta, né, Jorge? É o aluno diz assim: pô, professor, resolvi o Enem de 2018 e praticamente não tinha história do Brasil, ou não tinha história geral. Isso pode acontecer, mas sabe o que é que não vai faltar lá? A habilidade 13, que está presente não só de 2015 a 2022, mas praticamente em todos os Enems. Olha aqui o que é que diz a habilidade 13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processo de disputa pelo poder. Caiu no Enem uma questão sobre o Império Romano, aí falando lá da lei das 12 tábuas, quando os plebeus conseguiram o direito que as leis passassem a ser escritas, para eles não serem mais explorados ainda pelos patrícios. Aí no outro Enem, você tem uma questão sobre a revolta da Chibata, quando os marinheiros no Rio de Janeiro se rebelam contra o Estado brasileiro, exigindo o fim dos castigos físicos, melhoras salariais e melhores condições de trabalho. O aluno que não compreende a importância de habilidade e competência, olha e pensa: assuntos de histórias distintos. Sim, assuntos de histórias distintos, mas ambos dentro da mesma habilidade, movimento social
que se interpõe e disputa com o Estado, conseguindo transformar a sua realidade dentro de uma disputa pelo poder. E dessa maneira, você deve buscar abrir os seus olhos. A dificuldade da questão do Enem são pelas tarefas cognitivas, como o GG colocou. Jorge falou que na representação cartográfica pediu para identificar. Está lá, identifique e pronto. Olha aqui essa questão. Sempre começar, pessoal, pelo comando. Porque o comando, ele está te dizendo, eu quero isto. Você vai fazer essa questão para encontrar essa alternativa. Durante muito tempo a gente ouvia falar, e nós lá nos primórdios do Enem, quando ainda não entendíamos a prova, fazíamos isso. Tem alternativa mais correta, menos correta. Não. Muitas vezes você vai ter alternativas ligadas ao tema, mas não é o que está sendo perguntado. Mariano, pois e ainda existem questões, pessoal, que quando você está lendo o comando, ele é simplesmente repetindo o que a habilidade fala. Eu vou garantir aqui a vocês, Bet Enem vai cair em movimentos sociais. Vai. Então você precisa entender o que é um movimento social. Por que vai cair em movimento social? Porque a habilidade 10 fala de movimento social, como eles se organizaram. E a habilidade 13 fala de movimentos sociais e como eles contribuíram para a ruptura no processo de disputa de poder. Então o movimento social cai. E sabe por que eu vou garantir a vocês? São quantas questões a prova do Enem? São quantas questões a de humanas? 45. São quantas habilidades? 30. Qual é a tendência? Cair uma habilidade, cair todas. É um ou outro Enem que não caiu uma habilidade. Então imagine que vão cair 30 questões, cada uma ligada a uma habilidade. Ainda está sobrando quantas questões? 15. Portanto, habilidades elas vão se repetir. E movimentos sociais tem na habilidade 10, tem na habilidade 13. E ainda pode cair como movimentos que... Lutas sociais, implementação da democracia e tal. Mas vamos lá. O comando da questão diz o quê? Para o autor, a forma de hegemonia, você tem que identificar uma forma de hegemonia e uma de suas características que explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram. Essa questão é considerada fácil. Por quê? Porque ele está pedindo para você identificar. Você não tem que analisar, você não tem que complementar. Ele vai lhe dar aí um tempo histórico, um local, e diz, olhando para cá, me diga o que aconteceu. Aí vamos lá. A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. Ele já me deu um lugar, que é o continente africano. Ele já me deu a datação, que é a Segunda Guerra, 39-45. Aí vamos lá. O seu engajamento, ou seja, o engajamento dos povos africanos, não foi um processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Ele diz que os africanos não colaboraram com o imperialismo e que havia uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. O que ele quer saber pelo comando é essa forma de hegemonia que eles consideram mais perigosas. Aí vamos lá. Quando você olha para o período histórico, quando nós falamos de imperialismo, imperialismo é aquele período ali do final do século XIX, segunda metade
do século XIX, início do século XX, em que os povos africanos foram submetidos ao domínio dos países imperialistas europeus. Aí no mapa, só para ilustrar, você tem aí o continente africano dividido pelas potências imperialistas: Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, Espanha e etc. Aí o que é que diz lá o texto? Que eles colaboraram com os imperialistas contra uma outra forma de dominação. Aí aqui do lado, ó, eu coloquei a galera que estava em guerra. Na parte superior, eu tenho os impérios ou países do eixo. Na ordem exposta, a Alemanha, a Itália e o Japão. Embaixo eu tenho os países aliados: a Inglaterra, a França, a União Soviética e os Estados Unidos da América. Voltando à questão, eu tenho que identificar a forma de hegemonia que os povos africanos olharam e disseram: essa aí é muito pior do que a que nós convivemos. Qual era a forma de hegemonia que eles vão considerar pior, pessoal? O fascismo, que é a nossa alternativa correta. A alternativa C é fascismo com a adoção do determinismo biológico. Por que é que eles consideravam essa forma muito pior, meu príncipe e minha príncipa? Porque o nazismo elevou a ideia de eugenia a um nível jamais imaginado. A eugenia, que surgiu no século XIX com Francis Galton, ele dizia que era possível, a partir da combinação de fatores genéticos, criar uma raça ou uma espécie de super-humanos, gênios imbatíveis e maravilhosos. Além disso, ser questionado desde quando surgiu, muitos países deturparam de maneira profunda a eugenia. E ao invés de buscar a criação de um grupo elevado, superior, baita inteligente, eles imaginaram que era mais propício fazer o quê? Eliminar quem consideravam inferior. Isso foi feito na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas como foi feito na Alemanha, com o holocausto judeu, eslavo, negro e etc., era infinitamente pior. Ou seja, deixar-se dominar pelo fascismo, que acredita nesse determinismo biológico, levaria o povo africano a uma situação infinitamente pior. Por isso eles lutaram ao lado de quem? Dos seus colonizadores, a saber, França, Inglaterra, Holanda e etc. Perfeito. E aí, Mariano, nessa situação que o Mariano descreve aqui, o Holocausto e o determinismo que você cita, você vai fazer uma relação com a formação da geografia como ciência no século XIX, que você vai ter o determinismo, a escola determinista de Hatzel, né? Hatzel vai buscar vai beber do darwinismo e do lamarckismo e cria a ideia da escola determinista, tá? Com a ideia do espaço vital. Quem vai colocar em prática todo esse conhecimento de Hatzel vai ser Adolf Hitler, tá certo? E esse processo do que aconteceu com a Segunda Grande Guerra Mundial é o que vai alimentar cada vez mais a famosa Declaração dos Direitos Humanos que eu falei no início, tá certo? Então olha a ligação desse conhecimento, perfeito? Olha só, e aí vamos para a nossa segunda questãozinha de geografia, tá? O que é que eu tenho nessa segunda questão de geografia? O que é que vai dizer aí a habilidade, galera? Ó, analisar de maneira crítica,
Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico. Sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Para eu ler essa questão, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu vou no comando. Aí aqui eu lendo o comando dessa questão, o que é que diz? Ó, na charge há uma crítica, olha aí, foi que eu falei há pouco, que às vezes no comando repete até palavras do que diz a habilidade, não foi assim? Então a habilidade fala da crítica das interações. E aqui eu tenho, ó, na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionada ao... Bom, processo produtivo agrícola, já sei o que é que eu tenho, tá? Qual é a interação da sociedade, qual é a interação com o processo agrícola? Vou lá na charge, e na charge eu tenho o seguinte, ó. Por que o Senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar, e de sobremesa, morango e uva, tá certo? Olha só, o cara está falando aí, tem delegado, né, escrito aqui, ó, o delegadozinho. Qual é a crítica que existe aí, pessoal? Qual é a tarefa que está pedindo para você? A crítica que se faz nessa charge, nessa ironia. Hã? Qual é a opção? Que vocês marcarem o quê? Letra E. Mariano, eu estou pensando aqui para a gente sortear um prêmiozinho para a galera. Vai. Vamos? Beleza. Vamos lá, daqui a pouco, tá bom? É a letra E, ele diz, ó, elevado o preço das mercadorias no comércio. GGzinho, você vai ver que está pedindo processo produtivo agrícola. A crítica é o processo produtivo agrícola. A letra B, aumento da demanda por produtos naturais. Ah, você pode até pensar nisso, né? Ah, eu estou vendo aqui assim, porque é tudo natural, pimentão, alface, tomate. Opa, o que nós queremos no comando é uma crítica, tá certo? É a crítica que se faz a isso. Crescimento da produção de alimentos, eu não tenho nenhum dado, nenhuma informação que fale da elevação da produção de alimentos. Hábito de adquirir derivados industriais, nós estamos falando do processo produtivo agrícola. E aí quando vocês marcaram a letra E, uso de agrotóxico nas plantações, é a crítica que vocês observam na charge. Portanto, a opção correta dessa questão, a letra E. Tá bom? Beleza? Mariano, aquela questãozinha? Vamos lá. Cuidado aí. Certo. Essa questão, quando colocamos, durante semana passada, retrasada, né, que a gente mandou o material, nós íamos e vamos trabalhar agora a habilidade 15, que fala, ó, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. E aí ontem o mundo foi surpreendido, e Israel mais ainda, com o ataque do grupo Hamas ao seu território. Um conflito armado que sempre houve tensão na região, mas imaginava-se adormecido desde 1973, que foi a última guerra aberta entre eles, a guerra do Yom Kippur, mas que ontem, exatamente um dia após o início da guerra do Yom Kippur, em 73, você teve a maior incursão palestina no território de Israel, repito, desde 73, deixando todos espantados pela ousadia, pela extrema violência com que houve a incursão palestina, de novo realizado pelo Hamas. Para quem não lembra, o Hamas é considerado por Israel, pela União Europeia, pela ONU, um grupo terrorista, e é considerado por parte dos palestinos um grupo político-militar.
Aí, por isso que cabe aí na habilidade 15, que é avaliar criticamente conflitos culturais, sociais e políticos, além dos econômicos, obviamente. A guerra em si, quando acontece, e é dura e triste, não cabe aí na 15 não, é na habilidade 7, que é identificar os conflitos, os motivos dos conflitos entre diferentes nações. Vamos aqui à questão. O que é que diz o comando? A mencionada resolução da ONU referendou o ou a. Então a gente vai ler a resolução da ONU e vamos tentar compreender o que ela está referendando, o que é que ela está apoiando. Aí vamos lá. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador, não membro da ONU. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade, com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. A Palestina ainda não é reconhecida como um Estado pleno. A Autoridade Nacional Palestina, a partir dessa resolução aqui aprovada em 2012, ela pode fazer parte das reuniões, ela pode ter um assento, e a cena, não sei se GG lembra, na hora que foi aprovado, os representantes da Palestina, é como se a gente tivesse aqui a Assembleia Geral da ONU com os representantes, e o Estado palestino ficava acima numa galeria. E aí, quando é aprovado, a galera pega uma cadeira, desce as escadarias e se assenta junto com os outros estados, num ato simbólico de que agora fazemos parte também da ONU, ainda não de forma plena, mas bem mais robusto do que antes, podendo participar dos debates, mas ainda sem direito a voto. Ao Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Nacional Palestina, ele não pode votar representando o seu país nas assembleias ordinárias da ONU. Mas antes eles eram colocados de lado sem nem terem direito à voz. Ou seja, a resolução da ONU referendou o quê, pessoal? Quando 138 de 193 diz que eles vão elevar o status da Palestina dentro da Assembleia Geral. Qual alternativa você marca aí? Sem medo. Alguém citou aí, não pode ser é um item de extrator bom, porque diz, equiparação da condição política dos demais países. O que é que eu acabei de dizer? Ele ainda não pode votar. Então ele não tem equiparação. Vai ser a alternativa D, apoio da comunidade internacional à demanda nacional. 138 países disseram o que aos palestinos? Não dá para ser agora, reconhecer o seu país de maneira plena, mas está mais perto do que longe. E outra coisa, perceba que logo no início do texto, ele vai e diz, o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador, não membro da Organização das Nações Unidas, como um Estado não observador. E lá no final do texto, ele ainda diz que eleva o status do Estado palestino perante a organização, tá? E que foi aprovada pelos 138 votos. E é importante
Mariano, lembrar a todos vocês que essa questão que a gente está assistindo agora, tá? Ela vai ter a partilha da Palestina, tá certo? A divisão da Palestina e a criação do Estado de Israel, a proclamação da criação do Estado, é que vai desencadear uma série de guerras, como em 1948, 56, 67 e 73, e as intifadas, né? Que nós estamos assistindo agora. Eu conversava com o Mariano ali, né? Hoje eu fui almoçar na minha sogra e foi um almoço-aula, né? E a gente estava conversando e, ei, George, isso e aquilo. E a pergunta que sempre fazem logo, né? Quem é que está certo? Eu disse, bom, se você souber essa resposta aí, nós vamos pegar um voo agora e vamos lá para a ONU, né? Para buscar resolver isso aí. E o Mariano fez uma citaçãozinha bacana ali fora. Quando eu dou a aula formal sobre isso, eu costumo dizer aos meus alunos regulares que esse conflito, ele reúne para mim os dois lados mais certos e mais errados. Porque o Hamas invadir Israel e atirar em civis e sequestrar outros tantos é um absurdo. Mas da mesma maneira, Israel sempre ataca a faixa de Gaza, bombardeando de maneira infinitamente mais dura que os ataques palestinos até então, que como eu já disse, esse é um ataque maior. Então são dois muito certos e dois muito errados. E aí, pessoal, se vocês quiserem, façam essa anotaçãozinha aqui para vocês, ó, sobre a questão palestina, vocês vão rever. Anota aí, ó, 1948. 1948, Guerra de Independência. De 48 para cá, pessoal, olha a datazinha, tá certo? Então, Guerra de Independência, 1948. Anota outra data sobre esse conflito, 1956. 1956. 1956. Aí você tem um outro conflito envolvendo essa questão, tá? Que essa guerra aí, se anota, Guerra de Suez. Disputa pela área do canal de Suez. S-U-E-Z, Suez. Guerra de Suez. Então, 48, 56, 1967, 1967. 1967, tá? Guerra dos 6 dias. E aí, 1973, agora, vocês já anotaram, 1948, já anotaram 1956, 1967 e agora 1973, 1973, Guerra do Yom, Y-O-M de Maria, Y-O-M de Maria, Yom Kippur, tá? Guerra do Yom Kippur, K, tá? Você pode colocar o I-P-P-U-R, Kippur, ok? E essa guerra de 67 e de 73 é o que vai desencadear o famoso choque do petróleo. E não tenho nem dúvida que no decorrer dessa semana, com essas incursões sérias lá em Israel, nós vamos ter oscilação do preço do barril do petróleo no mercado externo, sem dúvida. Bastou isso aí, tá certo? Ok? Então, vamos ficar atentos, tá? Não vai cair na prova esse fato, não tem... mas esse fato é um fato de cair em qualquer prova. Qual fato? A questão palestina. A questão palestina é diferente. Por quê? Porque você tem toda uma ligação no contexto. Então esses conflitos, eles se intensificam dentro desse processo, dessas guerras que acabei de citar para vocês. Tá joia? Beleza? Então vamos lá. Temos aí essa terceira questão de geografia aí, por favor, é página 29, tá? Página 29. O que é que nós temos na nossa habilidade, ó? A habilidade diz avaliar as relações entre preservação,
e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Que escalas são essas? Local, regional e global. O que é que nós estamos verificando, pessoal? Nos últimos meses, principalmente do mês passado para cá, na questão do debate ambiental. Saímos do estágio de aquecimento, não é isso? O que é que agora os cientistas já falam? Ao invés de aquecimento global, qual é o termo? Bom, estamos falando hoje sobre fervura global, tá certo? O aquecimento global é coisa do passado, nós estamos falando de fervura global. Aqui no estado do Ceará, nós estamos com regiões, nesse período, tá? Em que a mínima está sendo, a região dos Inhamuns, semana passada, 37,6 graus a mínima, chegando a 41, tá certo? Com sensação térmica aumentando mais 4 graus. Teve cidade que o termômetro, lógico que não é tão preciso desses termômetros eletrônicos, mas registrando 48 graus, aqui no Ceará. Se você vai para o Mato Grosso, a região do Mato Grosso, chegando lá aos 43, 44, tranquilo. Nós sabemos que o segundo semestre, principalmente para nós de clima semiárido, ele é bem quente, mas estamos registrando temperaturas acima da média. E aí você tem, mas tem o El Niño, beleza, mas já é o período, né, do nosso segundo semestre em que as temperaturas já são elevadas, beleza. Mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma sobre essa questão antrópica, sobre o impacto ambiental. A nossa geração é a geração que mais fala sobre desenvolvimento sustentável. E também é que está menos colocando em prática. Essa semana, aliás, semana passada, né? Hoje é domingo. Semana passada, nós tivemos 3 países liberando a exploração de novos campos de petróleo. E qual foi a desculpa? Coincidência, muita coincidência dos 3 países. Sabe quais foram os países? Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos autorizando a exploração de petróleo no Golfo do México. A Inglaterra autorizando a exploração de petróleo no Mar do Norte. E o terceiro país, Brasil, autorizando a exploração de petróleo lá na Bacia Potiguar. E aí quando você vai olhar e vai saber o porquê? Não, porque nós precisamos de recursos para iniciar a transição energética. Espera aí. Por falar nisso, tá? Nós estamos fazendo também, tem que lembrar vocês, Petrobras. A necessidade da transição energética. A Petrobras foi criada em que ano? 1953. Estamos em 2023. Qual é o grande desafio da Petrobras nesses 70 anos? Essa transição energética. Tá certo? Então é preservação e degradação para que a gente possa atingir a Agenda 2030, os famosos ODS. O que são esses ODS? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, a gente só pode analisar para o lado ambiental? Não. ODS 4, por exemplo. O ODS 4, educação de qualidade. Os governos devem manter e intensificar o compromisso de educação de qualidade como esse que vocês estão tendo. Tá certo? Eu tenho um crescimento econômico, mas não tenho um crescimento social. Eu não estou alinhado com o desenvolvimento sustentável. Então nós não podemos pensar essa lógica do desenvolvimento sustentável apenas pela questão ambiental. Lembre-se disso. No Brasil, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós temos que focar muito numa atividade econômica. Qual é a atividade econômica que a gente tem que focar muito no Brasil hoje? Se fala de desenvolvimento sustentável no aspecto natural, é o agronegócio. Porque não mexe só com a degradação, o agronegócio mexe também com o social. Constituição de 88, 1988, já disse para vocês, artigos, se não me engano é o 231, cabe à União fazer o quê? Defender
os territórios indígenas. Qual é a luta que nós temos que o STF já sustenta como inconstitucional? O marco temporal. Tá certo? Então vamos ficar atentos nessas questões. Isso aí, ó, competência 5. Competência 5. Cai muito para a história e para a sociologia esses detalhes que eu estou acabando de descrever para vocês. Tá certo? Beleza? Essa habilidade 30 é da competência 6, que é sociedade e natureza. Em média, 6 a 8 questões sobre essas. Em 2020, caíram 10 questões sobre essa competência 6. Por quê? Porque era o período em que a gente discutia muito da necessidade de preservar o meio ambiente. Vocês lembram, né? E aí você tem o seguinte, ó, para que haja a redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, o que é que você vai procurar aí, ó? Qual é esse recurso natural mencionado? A expansão da agricultura demanda melhorias no ou na. Beleza. Redução da pressão sobre o recurso natural mencionado. Aí eu vou ler o texto e diz: a demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, a maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Deixa eu só passar algumas informações. Qual o país que tem o maior recurso, maior volume de água potável do globo? Qual é? Brasil. Coloca-se entre 12% e 13%. Nós exportamos água a um custo bem baixo. Como assim, GG? Em garrafão? Não. Água virtual. Vocês já ouviram falar da água virtual? Quantos litros de água são gastos para a produção de 1 quilo de carne bovina? 17 mil litros em média. Olhe para os países, imagine o mapa e os países de maior extensão territorial. Você vai para a Rússia, para o Canadá, para a China, para os Estados Unidos e Brasil. Desses 5, qual que tem terra para a produção e água à vontade? Brasil. Somos uma grande potência em recursos naturais. E aí você tem o agronegócio produzindo commodities sem valor agregado. Porque nós exportamos ele de maneira bruta e compramos o produto industrializado. Água virtual e pegada hídrica são 2 temas interessantes. Tá certo? Nós temos água superficial e água no subsolo. Basta lembrar vocês do aquífero Guarani, a bacia amazônica, bacia do São Francisco, trazendo a transposição para a nossa região. Belo projeto, tá? Então, quando vocês vão marcar a terceira questão, qual é a opção correta dela aí, galera? Letra, não escutei. D de Danoninho? Quem foi que falou? Você? Mariano, tá ali, ó, vamos já pegar o nome dela. Bora. Tá bom? Agora faz assim para eu ver quem foi. Tá certo? Você vai ganhar uma revisão de humanas, 2 semanas de revisão, tá certo? Quando for no final da nossa aula, a gente pega teu nome aí. E vamos sortear mais, né? Vamos sortear? sim. Tá joia? Depois a gente passa direitinho como é que vai ser, viu? Pessoas bonitas. Abra aí na página 32, questão de número 3. Página 32, questão de número 3. O comando diz: no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa. Aí presta atenção. Apesar do comando falar da Inconfidência Mineira, quando lermos, vai citar Tiradentes, o Alferes Xavier, a questão não é sobre Inconfidência Mineira. A questão diz respeito ao que está na habilidade 2,
analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. A nossa memória, ela é construída de diversas formas. A memória coletiva, certo? Isso aqui, quando fala analisar a produção da memória, é a memória de um povo, é a memória de uma nação, não é a sua memória individual. É construída de que maneira? Primeiro, pelos movimentos sociais, quando eles promovem ações de transformação efetiva para mudar a sociedade, como já falamos na habilidade 13. E tem a construção da memória feita pelo Estado, a partir dos mecanismos de educação. O que eu e GG falamos algumas questões atrás sobre determinismo biológico, determinismo geográfico, história e geografia, que curiosamente hoje são atreladas e de maneira adequada à contestação do establishment. O que é o establishment? É o conjunto de instituições públicas e privadas e seus líderes e indivíduos que controlam o Estado, os recursos naturais, o poder econômico, a mídia e etc. Hoje, história e geografia são áreas do conhecimento humano que tentam compreender de maneira crítica aquilo que acontece ao nosso redor. Mas elas nascem servindo ao Estado. Elas nascem servindo à classe dominante, não para explicar, mas para justificar algo. E é isso que o texto e a questão se concentram. Vamos aqui ao texto. Isso é um texto do Machado de Assis, o escritor que atuava também nos jornais cariocas. Diz assim: o Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem de certo a nossa estima. Aqueles outros eram patriotas, mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu mudada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, esquartejado, decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. O texto de Machado de Assis, notoriamente, quer colocar o Alferes Xavier, Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, numa posição de destaque. Quando ele coloca no texto que ele se ofereceu para carregar, mais o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, ele está comparando Tiradentes a quem? A Jesus Cristo. E a imagem dele vinculada a Jesus não vem apenas nos textos, vem na construção da sua imagem. Tiradentes, ele, o homem, viveu a sua vida, lutou o que achava que era justo e acabou sendo morto pelo Estado português. Ele é transformado em herói depois. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, ele foi executado em 1792 e caiu no esquecimento. Raramente se falava de Tiradentes no pós-independência. Por que ninguém falava de um homem desse que morreu de maneira tão brutal, sendo enforcado e depois tendo o corpo despedaçado, a cabeça fincada em um estaque em meio à praça pública, o corpo pendurado ao longo do caminho entre Rio de Janeiro e Vila Rica, para que se decompusesse diante dos olhos daqueles que ali passassem, pois não passava de um traidor. Esse homem foi esquecido que o Brasil proclamou a independência e era uma monarquia, cara.
Tu acha que iam falar de alguém que defendeu uma república? Não. Esse quadro aqui era uma raridade, do Leopoldino de Farias, de 1836. Alguém citar alguém que lutava por um movimento republicano. Tiradentes passou a ser exaltado como no texto do Machado de Assis, como nesse quadro do Aurélio de Figueiredo, apenas após a proclamação da República. A proclamação da República, que no dia 15 de novembro próximo vai ser celebrada mais uma vez a sua proclamação, foi um movimento de elite, assim como a independência, sem vínculo com as camadas populares, sem uma profunda transformação social. E aí, aqueles que proclamaram a República tentavam vinculá-la ao povo comum, tentavam dizer: olha, você brasileiro do Quixadá, você homem e mulher do Crateús, você estudante do Conjunto Esperança, de onde venho, venha aqui admirar esse homem que por todos nós morreu. Era uma tentativa de identificar o movimento republicano com a elite. Mas aqui no quadro do Aurélio Figueiredo já dá essa ligação com Jesus, por causa da barba longa e da figura do padre ali. Mas sem sombra de dúvida, é a imagem de Pedro Américo, é a imagem de Tiradentes, num quadro feito por Pedro Américo, Tiradentes esquartejado, que a memória nacional, que é o que trata a habilidade, foi construída. É aqui que a figura de Tiradentes ligada a Jesus se torna mais notória, não só por causa do seu cabelo e barbas longos, mas quando ele coloca o crucifixo ali ao lado da cabeça, é para garantir que você vai entender, é para garantir que você entendeu que ele morreu por ti, assim como Cristo. E o Pedro Américo foi mais longe. Quando ele coloca o corpo do Tiradentes na posição que colocou, ele o faz através de um estudo anatômico, para que o corpo fique semelhante a quê, pessoal? Ao mapa do Brasil. Professor, foi um acaso? Foi não, meu lindo. Isso é fruto de um estudo de caso artístico. Faz parte da pintura romântica, porque quando a gente estuda em literatura o romantismo e vê lá que ele é nacionalista, a gente acha que foi só na escrita, mas nas artes plásticas também se faz presente. O dia 21 de abril é o único feriado que é homenagem a alguém, dentro dos feriados cívicos. Dia 15 de novembro não é o dia de Deodoro da Fonseca, é da proclamação da República. Dia 7 de setembro é o dia da independência, não é de Dom Pedro I. O único líder político que tem um feriado em homenagem a si mesmo é o Alferes Tiradentes. De novo, por uma escolha do Estado. Precisava-se de um herói vinculado às camadas populares e escolheram ele, que nem do povo era das camadas médias urbanas. O único quadro que tentou colocar o Tiradentes como alguém comum que o era, foi o Cândido Portinari, que enfatizou o sofrimento humano. Ao pé da cabeça, na estaca, como eu disse, você tem a família ali lamentando, e o corpo despedaçado ao longo do caminho. Dito tudo isso, acho que fica tranquilo a gente marcar aí a alternativa. Qual é? A redenção cristã e cultura cívica. Cultura cívica é a transformação dele como herói. Aí aqui só para lembrar, e bem lembrados, tais injustiçados. Só a partir de 2008, esses homens, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, quem são esses homens? Mas eles participaram de qual movimento político tão importante quanto a Inconfidência Mineira? Oi? Qual foi? A Conjuração Baiana.
Por que é que eles caíram no esquecimento? Negros, pobres, que queriam, além de uma mudança política, uma profunda transformação social. Por que é que eu disse 2008? Foram inscritos no livro dos heróis da pátria, ao lado de João Cândido, Zumbi dos Palmares e outras lideranças negras brasileiras. Vai, GG. Perfeito. Vamos nós. Vamos lá para a nossa quarta questão. Geografia. Qual a página aqui? Página 2930, né? 2930. Bom, o que é que fala aqui dessa habilidade? Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. GGs, GGzinhos, GGzinhas, preste atenção. Tem uma competência específica do Enem que fala de evolução tecnológica e revolução comportamental. Tá certo? Como é que a tecnologia influencia o modo de produção, a vida social, quais os impactos? Então lembre-se bem disso. O que é que nós estamos em discussão ao longo de todo o ano de 2023, quando a gente fala de novas tecnologias? Hein? O que é que está bem assim? Conversa muito, a gente fala muito sobre o lance das novas tecnologias. Inteligência artificial. Não é isso? O ChatGPT chegou assombrando ali, chegou, né? Assustando todo mundo, como é que seria, o que é que seria, e de lá para cá, meu amigo, centenas de inteligência artificial apareceram aí, e a galera produz, e está fazendo uso cada vez mais. A primeira coisa que a gente lembra, quando a gente fala de tecnologia, só que esse caso aí, ele está falando de territorialização da produção. Territorialização da produção. Vamos resolver a questão e aí eu trago um pouco do contexto para esse fato das inteligências. Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? Que tipo de ação tomada por empresas, né? Então o que é que nós temos? Temos o seguinte, ó. O texto ele diz: as grandes empresas seriam certamente representação de um exercício de poder ante o grau de autonomia de ação de que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas excedem grande influência na economia extralocal. Rio de Janeiro, urbano metropolitano. Então vamos lá. Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial? O que é que vocês têm aí? Vocês marcariam qual a opção para essa questão? Letra E? Perfeito. Importação de mão de obra qualificada, não é isso? Se nós estamos falando de novas tecnologias, pessoal, se nós estamos falando de inteligência artificial, cada vez mais o que nós precisamos é de uma qualificação profissional. O que é que vocês estão fazendo nesse instante aqui? Inclusive eu queria parabenizá-los. Domingo à tarde vocês nessa força para que vocês possam atingir o objetivo de vocês, que é entrar na universidade, para poder você cada vez mais seguir o seu processo de qualificação. Tá certo? A qualificação que antigamente, se você tivesse só o diploma do curso de datilografia, que muitos de vocês aqui não sabem nem o que era. Que a primeira aula era desenhar o teclado da máquina para poder você aprender onde era que estavam as letrinhas. Mariano fez, Mariano, esse curso? Fez não, né? É jovem, ó. Tá? E que hoje, essa é uma tarefa simples, que vocês já têm essa habilidade de digitação tranquila.
O que que você está fazendo? Alguém aqui gosta de trabalhar com linguagem computacional? Aqui outro, outro, outro. Aprendeu só, não foi? Grande maioria? Como? Cara, eu tenho uma ideia, eu quero produzir um aplicativo disso, daquilo, outro. Alguém aqui trabalha com a parte de apoio a empresas com mídias sociais? Pronto, um ali. Tem mais alguém? 2. Aí você hoje utiliza a inteligência artificial para lhe ajudar a produtividade. Graças a Deus, não é não? Joga tudo na planilha, faz a produção logo de 30 dias. Tudo de boa. Usando ferramentas básicas. Tá? GG, Então, o rapaz ali chega a rir, você diz, produtividade 30 dias. Ele é 30 isso dias, mesmo. ele fez assim, 30 ó. dias. Graças a Deus. A inteligência artificial, ela veio... a primeira coisa que a gente pensa sobre qualificação profissional, pessoal, sobre tecnologia, a gente pensa logo em desemprego, desemprego, desemprego. Mas você tem que pensar em quê, galera? Na capacidade produtiva, no emprego que ela vai gerar. Existem diversas pesquisas que quando você aumenta, quando você joga a robotização, por exemplo, a Holanda é um exemplo, a Alemanha é um exemplo, quando você joga, aumenta o nível de emprego. Por quê? Porque vai exigir profissionais qualificados. E eu vou pegar aqui uma questão, uma ideia sobre essa questão que já é da habilidade 8, que fala sobre fluxo populacional. Vai cair fluxo populacional, tá? Que é o seguinte, quando eu tenho uma grande massa de pessoas que pensam que tem uma grande qualificação profissional, mas não tem emprego, não tem naquele país, como por exemplo o Brasil, ele é levado para outro. E aí existe um termozinho, como é que é o nome? Fuga de cérebros. Perfeito. A fuga de cérebros. Opa, como é que eu posso? Eu preciso. Olha, Fortaleza recebendo aí uma sede de quem? Instituto de Tecnologia de onde? Da Aeronáutica, galera. ITA. Meu amigo, o que vai trazer, o que pode gerar de desenvolvimento ligado à área de educação, vai ser um mundo. Vai ser um mundo. Olha o hidrogênio verde. Né? Nós estamos na dianteira desse processo. Aí, GG, me permite, eu vou me intrometer na aula do GG e na vida de vocês. Porque eu sei que tem gente que está estudando para o Enem, que a gente acompanha os alunos, que eles não ainda escolheram o curso. Professor, eu estou aqui, ó, estudando, o que eu vou fazer? Deus sabe. E o SISU também. É por aqui. Ah, eu não sei o que eu vou fazer, mas gosto de programação, gosto de computador. Engenharia de energias renováveis. Fortaleza tem o Hub Verde, hidrogênio verde, energia eólica, energia solar. Maré motriz. Dentre os cursos que o ITA vai trazer, um é voltado para essa energia renovável. As empresas, algumas empresas, já estão fazendo estudo para trazerem escritório e fábrica para cá, porque a mão de obra qualificada estará aqui. O ITA é ponta de lança, a gente nem discute isso. Mas os IFs, os institutos federais, a Universidade Federal do Ceará e a UES, produzem osso, né? Parece máquina, não. Formam pessoas absurdamente qualificadas para ocupar essas vagas que vão surgir. Inclusive você. É por isso que você vai lá e quando olha, diz, emprego tem, desemprego também. Aí a gente foca no desemprego, não é? E aí você diz, tá, beleza, existe aqui um grande número de empregos, mas eles são de quais áreas? Tá certo? Então eu preciso, ver onde é que eu tenho a necessidade para minha especialização. Tranquilo? Questão aí ficou letra E, importação de mão de obra qualificada. Mariano, todos seus. Vai. Página 32, de novo. Página 32, me dá aqui, GG, o passador. Vamos lá. Essa aqui a gente vai
pelos textos. Olha aqui a habilidade 4, que é da área de competência 1. Ó. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre um determinado aspecto da cultura. Eu tenho aí duas fontes. Uma fonte iconográfica, que é a imagem, e a outra textual. Vamos analisar aí. Na primeira fonte, a gente olha para o que está escrito abaixo da imagem. Diz assim: lixo, a limpeza urbana através dos tempos. Então, se a obra é sobre a limpeza urbana através dos tempos, e eu tenho pessoas carregando tonéis aí, obviamente essas pessoas estão levando lixo, material que será jogado fora. Aí vem o texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada ao único escravo da família, ou ao de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio de Janeiro. Nos dois textos, nas duas fontes, iconográfica e textual, você está vendo as pessoas lidando com lixo e com excremento. Aí vamos aqui, o comando diz: a ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática do cotidiano nas cidades no Brasil, nos séculos 18 e 19, caracterizada pela... Vou ler de novo o comando para chamar a tua atenção para algo crucial. A ação representada na imagem e descrita no texto evidencia uma prática no cotidiano nas cidades. Então, o que tem na imagem e o que tem no texto são convergentes, são coisas que se encontram, que se complementam. Por que é que eu estou chamando a tua atenção? Mais uma vez, pessoal, a gente vai bater na tecla até o fim, o comando. Porque você vai encontrar a questão que vai pedir, sabe o quê? O que diverge. Vai ter lá texto 1 e texto 2. O texto 1 se opõe ao texto 2 por o texto 2 desautoriza o texto 1 através. Então, na hora que você estiver lendo o comando, como esta aqui, ele não complementa, você bota lá, igual, complementa e tal, converge. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você disseca o comando e você vai para o texto e para as alternativas, você vai muito claramente, você vai enxergar a resposta de maneira mais nítida. Aí vamos lá. Essa ação representada é caracterizada pelo quê? Eu tenho seres humanos carregando lixos, carregando excremento, e no texto deixa claro que era o escravo de menor valor, ou se só tivesse uma pessoa escravizada, era ela que era representada, era ela que era responsável por essa atividade degradante. Qual alternativa mostra caracteriza essa degradação? A alternativa B, reiteração das hierarquias sociais. É deixar claro que quem faz esse trabalho é do mais baixo nível social, que isto só começou a ser quebrado ou diminuído no Brasil como um todo, inclui a nossa cidade, dos anos 1990 para cá. Os pais e mães, de maneira equivocada,
quando você dizia que não queria estudar, ou faltava aula, ou tirava nota baixa, dizia que caberia a você apenas uma única função no futuro, que era recolher lixo, que era ser lixeiro, de forma absurdamente desrespeitosa. E hoje os profissionais que trabalham nessa atividade, eles têm que fazer concurso público, disputado inclusive, treinamento, reconhecer lixo reciclável do que não é reciclável, levar para as áreas de descarte adequado, certo? Aí as outras alternativas são bem complicadas. GG, são seus. Vamos nós. Ó, fazer mais um sorteiozinho, né, Mariana? Vai. Beleza? Já estamos falando da prova de uma maneira em geral. E tem uma questão que vai cair com certeza, que é dessa habilidade. Essa aqui, ó. Tá? Leiam essa habilidade aí. Vamos lá. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas. Habilidade 19. Técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação do espaço rural e espaço urbano. Olha só, espaço rural e espaço urbano. Vou aqui para pertinho de vocês. Moçada, GGzinhos, GGzinhas, me digam uma coisa. A maior parte da população brasileira, ela é urbana ou ela é rural? Urbana. Ela é urbana. Portanto, qual é a tendência? É buscar mais questões nessa habilidade ligada aos espaços urbanos. Mas nós não podemos esquecer dos espaços rurais. Principalmente com um contexto. Qual é o contexto? Das chamadas novas ruralidades. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria aqui de vocês, assim como eu, tem raízes interioranas. Meus pais, nasci no interior, vim embora para Fortaleza com 13 anos, tá? E até hoje aqui, tá certo? Vítima de um movimentozinho que eu sempre brinco, dizendo que é o êxodo rural. Vítima do êxodo rural. Fluxo populacional, vai cair lá na 8, habilidade 8. Mas essa nós estamos falando de quem? Espaço urbano e espaço rural. Então, a grande problemática que nós encontramos nos espaços urbanos, as novas ruralidades. GG, o que são essas novas ruralidades no campo? Quando você pensa de atividade econômica no espaço rural, você pensa muito só na agricultura, você pensa na pesca, você pensa na pecuária. Mas o que é que os espaços rurais hoje eles estão tendo como modelo de produção econômica? Eles estão copiando todo o modelo que se desenvolve aqui. Antigamente você tinha um fluxo de comércio, onde você já sabia no interior o que é que seria. Era a bodega e um bar e uma bodega e um bar. E hoje qual é o fluxo de serviços que nós temos? A interiorização das indústrias. Então nós já temos no campo, no espaço rural hoje, serviços, indústrias, a nova ruralidade, as atividades econômicas que hoje elas são jogadas, tá certo? E o espaço urbano é tudo isso que nós visualizamos, com seus grandes problemas, mas também com um fluxo de crescimento e desenvolvimento. Olha só, o que é que nós temos aí no comando? Ó, um modelo de planejamento urbano. Opa! Planejamento urbano. GGzinhos, olha o que a habilidade diz. A habilidade está falando, ó, reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso de apropriação do espaço rural e urbano. Então, o planejamento de uma cidade como Fortaleza, eu via no início aqui, antes de nos chamar, falando sobre as regionais, quantas regionais nós tínhamos, os bairros e etc. Então, vejam como esse processo de produção, ele depende do Estado, mas ele depende também do setor privado. Não é assim? Leia o texto, ó. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano,
deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades. A nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. Nós estamos falando do planejamento urbano, tá? Destacadamente, trazendo aí, o texto marca qual opção aí, galera? Letra. A letra E, que diz a ampliação da participação empresarial. É a indústria, é o serviço, é o comércio. Tá certo? Vocês, Mariana é do tempo que saía do Montese para o centro da cidade para fazer qualquer coisa, porque só tinha as lojas do centro da cidade. Era a rua das ferragens, a rua das óticas, a rua dos cartórios, não era assim? Pegava o Prado, não era que você pegava, Mariana? Montese, Vila Sarita. Aí, meu amigo, e hoje? A expansão das cidades, o crescimento das cidades. Você não sai hoje da Grande Messejana, da Grande Bezerra de Menezes, tá certo? A expansão, o crescimento influenciado por quem? A ampliação com a indústria, o distrito industrial de Maracanaú, a região metropolitana e o seu crescimento. Então, a participação empresarial dentro do planejamento urbano é importantíssimo, a começar também pela própria questão do crescimento da cidade em si, com a especulação imobiliária. Processos de expansão, de loteamentos, e aí a cidade ela vai crescendo, crescendo, crescendo. GG? Joinha, joinha? Galera, chegamos aqui ao nosso final, tá certo? Estamos chegando aqui ao nosso final. Só que a gente só fez um sorteio e vamos pegar ali depois o nome. Mariana, deixa eu lembrar aqui a vocês, ó. Lá no Instagram, George Wilton 2, tem um e-book sobre os 75, todas aquelas datas que eu falei para vocês, direitos humanos, com 17 questões sobre direitos humanos que já caíram do Enem e como pode vir a cair. Tá bom? George Wilton 2 está lá, vocês podem baixar. Ok? Vamos fazer assim para o sorteio. Vamos bater uma foto aqui nós dois bonitinha. Quem bater uma fotozinha, publicar isso aqui, vai ganhar bolsazinha para poder participar das 2 semanas de revisão do nosso curso de humanas. Tá dia bom? 23, ok? Até a prova do Enem. Até a prova do Enem. Aula até dá uma dor. Ok? Beleza? Já? Ok? Tá tirando aí. Tirando. George Wilton 2 é o Instagram. GIFs Humanas é o curso. É GIFs, G-H-I-F-S. G de Geografia, H-I de História, F de Filosofia, S de Sociologia, tá? É GIFs Humanas. E o teu Instagram? Mariano Júnior. Mariano Júnior. Beleza? Meus queridos, queria muito agradecer a vocês, tá? Por essa tarde maravilhosa, que daqui a pouco eu tenho que ver o nosso Lion, viu? Beijo grande, que Deus abençoe todos, tá? Beijo, pessoal. Foco, força, caminho firme que vai dar certo.